Quem foi que disse que você não pode? Já pela imagem já deu para deduzir sobre que história da Bíblia nós vamos basear a mensagem de hoje. Escolhi essa história, é uma história simples, fácil de nós tirarmos lições profundas para a nossa vida. Então, quem disse que você não pode? Esse é o tema da mensagem de hoje. Vamos se acalmar agora. Isso é só o começo. O nosso texto base, na verdade eu peguei um trechinho da história, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e versículo 46. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46 diz: Davi respondeu, ele está falando aqui com o gigante Golias: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você em minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Isso aqui foi depois de Golias ter insultado ele. Vou só recapitular rapidamente a história, porque eu sei que vocês, a maioria, sabe. Mas pode ser que alguém que não saiba, então, só rapidamente. O exército de Israel estava de um lado, acampado, pronto para a batalha, acima do monte, e existia um vale, ou seja, uma descida, e lá no outro monte estava o exército dos filisteus. E aí o que acontecia? O gigante Golias, que estava do lado dos filisteus, descia aquele vale e vinha desafiar o exército de Israel. E o desafio é: por que colocarmos um exército para lutar contra outro exército e nós podemos resolver isso apenas com 2 homens? Era fácil para ele dizer, né? Era o Golias. Ele disse: então escolha um dentre os do seu exército para lutar comigo, e aquele que vencer, o seu exército terá vencido, o seu país terá vencido, e o outro será escravo daquele que vencer. E aí durante 40 dias Golias desceu o vale, desafiou o exército de Israel e humilhou o exército de Israel, e nenhum soldado do exército de Israel teve coragem de dizer: eu vou lutar com Golias. Porque como exército era fácil, Israel tinha vencido muitas vezes outros inimigos, mas quando a história é 1 a 1, quando a luta é pessoal e contra um gigante, então o exército terminou se acovardando. Então foi nesse contexto aí, essa história aí, e o final você sabe como é que ela termina, que nós vamos basear a mensagem de hoje. Olha só, quando o assunto é grandes desafios ou grandes obstáculos, está parecendo a série Cristão Ateu. Quando o assunto são grandes desafios e grandes obstáculos, nós podemos classificar as pessoas em 3 grupos. Eu já ouvi isso antes, não? Não é cristão ateu, viu? Nós podemos classificar as pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo são os grandes. O segundo grupo são os medianos e o terceiro grupo são os fracos. Então, olha só no PowerPoint. O primeiro grupo, que são os grandes. Pode colocar na tela. Os grandes superam-se à medida que superam os grandes desafios. Então, os grandes superam-se à medida que vencem os grandes desafios. Então, aqueles que são grandes, quando têm grandes desafios, eles tornam-se maiores ainda, porque eles se superam vencendo os seus grandes desafios. O segundo grupo de pessoas são os medianos. Os medianos se desgastam lutando contra os grandes desafios. Os medianos, eles têm coragem de lutar, mas eles não conseguem vencer, eles se envolvem demais, eles se desgastam no meio de grandes desafios. E o terceiro grupo são os fracos. E o que é que os fracos fazem? Os fracos fogem diante dos grandes desafios. Então, quando o assunto são grandes desafios, grandes obstáculos que você tem na vida, as pessoas se dividem basicamente em 3 grupos. Os grandes, aqueles que enfrentam os grandes desafios e vencem e se tornam maiores ainda. Os medianos, eles não fogem, mas também não conseguem vencer e se desgastam em meio aos seus grandes problemas. E os fracos, aqueles que não têm nem coragem de enfrentar, eles fogem dos seus grandes desafios. Davi, é claro, fazia parte do primeiro grupo, o grupo dos grandes, daqueles que se superam à medida que lutam os seus grandes desafios. A pergunta é: e você faz parte de que time? Dos grandes,
dos medianos ou dos fracos? Você faz como Davi, enfrenta, vence, cresce, amadurece, torna-se mais forte? Você é do grupo dos medianos que se envolve com o problema e se deixa consumir por ele e não vence? Ou você é do tipo que foge quando aparece uma grande dificuldade, um grande obstáculo? Todos nós sabemos que Davi enfrentou e venceu o grande gigante Golias. O que a maioria não atentou ou não sabe é que antes de enfrentar o gigante Golias, Davi teve que enfrentar outros gigantes. E eu chamo esses gigantes de gigantes pré-Golias. Aqueles gigantes que vieram antes de Golias. Porque a gente foca muito na batalha com o gigante Golias. Mas para chegar a lutar contra Golias, Davi teve que vencer muitos outros gigantes. Não gigantes humanos em si, mas gigantes que estavam dentro dele ou que colocaram ou tentaram colocar dentro dele. A pergunta que vamos responder agora é a seguinte: qual o maior gigante pré-Golias que Davi teve que enfrentar? Qual foi o maior obstáculo que Davi teve que enfrentar antes de enfrentar o gigante Golias? Então olha só, o gigante das limitações imposta pelos outros. O maior gigante pré-Golias que Davi teve que enfrentar foi o gigante ou obstáculo que os outros impuseram a ele ou tentaram impor a ele, o gigante das limitações impostas pelos outros. Quando nós pensamos em Davi, a última coisa que vem à nossa mente são limitações, porque ele fez coisas absurdas. E realmente ele não tinha limitações ou grandes limitações. Davi foi um homem que conquistou o topo, ele conquistou o sucesso em sua época, ele foi o maior guerreiro de seu país, ele foi o maior rei da história da humanidade. Mas apesar disso, aí está a questão. Mas apesar disso, haviam muitas pessoas na época de Davi que não enxergavam nele o potencial para chegar onde ele chegou. As pessoas olhavam para Davi antes e não enxergavam nele alguém com potencial de se tornar um grande guerreiro. As pessoas olhavam para Davi e não enxergavam nele o potencial de alguém que poderia se tornar um rei ou um grande rei. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os primeiros grandes obstáculos de Davi não foi o urso e o leão. Se lembra? Quando ele vai falar com Saul, ele diz: não, mas eu já venci um urso, já matei um leão. Mas esses não foram os maiores obstáculos que Davi teve antes de Golias. O seu primeiro grande obstáculo, o seu primeiro grande gigante foram as limitações impostas por aquelas pessoas que deveriam ajudá-lo. Limitações impostas por pessoas que deveriam incentivá-lo e estimulá-lo, mas pelo contrário, estavam próximas dele, mas só faziam colocar palavras negativas e tentar impedir que ele fizesse o que tinha que ser feito. A questão é, será que isso não já aconteceu com você ou não está acontecendo com você? As pessoas que estão mais próximas a você, que deveriam te estimular, que deveriam te animar, que deveriam dar força, são as primeiras a dizer que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. Obstáculos impostos pelos outros que deveriam estimular vocês. Será que as pessoas que estão próximas a vocês não são os primeiros a duvidar da tua competência e da tua capacidade? Isso aconteceu com Davi. Olha só. A pergunta é: que limitações tentaram impor a Davi? Que limitações tentaram impor a Davi? Primeira, olha só, em todas as áreas Davi tentaram impor limitações a Davi. Primeiro, o pai de Davi não acreditava que ele tinha potencial para ser rei. Olha quem duvidava, não era um vizinho, é o pai de Davi. Ele não acreditava que Davi tinha potencial para ser rei. O pai de Davi, Jessé, ele ficou muito empolgado quando ele soube da notícia que o profeta Samuel tinha sido ordenado por Deus para ir à casa dele, para ungir um dos seus filhos como futuro rei de Israel. Imagina a empolgação de Jessé quando soube o profeta está vindo à sua casa e ele vai ungir um dos seus filhos para ser o grande rei de Israel. Se essa notícia chegou um dia antes, eu tenho certeza que ele nem dormiu naquela noite, imaginando quem seria, e ele já tinha em mente quem seria. E aí o que acontece? Quando Samuel chega à casa de Jessé,
Jessé coloca meio que numa fila os seus filhos. Eu acredito que inclusive na ordem do que ele achava que tinha mais probabilidade de ser ungido o rei de Israel. Agora tem um fato interessante na história. É que essa fila de filhos de Jessé, quando o profeta chegou, não incluía Davi. Jessé sabia que o profeta estava indo para ungir um dos seus filhos como rei. Ele reúne os seus filhos, exceto quem? Davi. Ele faz uma fila com os seus 7 filhos e deixa o 8º, que era Davi, de fora daquilo. E a princípio, o profeta Samuel não se incomodou com isso. Até porque quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele tem uma visão semelhante à que o próprio Jessé tinha. A Bíblia diz que ele chega e olha para Eliabe, que era o mais forte, o mais alto, o mais bonito, e ele olha para aquele homem e ele já pensa no coração: eis ali, Senhor, o homem que tu escolheu para ser o rei de Israel. Mas olha só o que é que Deus diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Sucedeu que, estando eles, viu a Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha a repreensão que Deus dá ao profeta: esse bonitão, grandão, fortão, eu rejeitei. Então para de ficar olhando para a aparência, porque o que eu vejo mesmo é o coração. E aí depois que Deus faz essa reprovação ao profeta, o profeta olha para Jessé e diz: Jessé, tu não tens 8 filhos, como é que aqui só tem 7? Cadê o 8º? Olha só o que Jessé responde, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. É interessante que a palavra aqui, hebraica, que foi traduzida por caçula, é uma palavra chamada hagaton, ou hakaton, que não significa apenas o mais novo, mas ela também tem um sentido de o menos importante. O pivete, o tampinha, o menorzinho. Então era um diminutivo assim, que tinha a ver com o sentido de valor. Então quando Jessé diz: olha, ainda tem um, mas sabe, é um fraquinho, um pequenininho que está lá no pasto cuidando das ovelhas. A verdade dura aqui é que Jessé não havia esquecido de chamar Davi. Senão, quando o profeta diz: e tu não tens 8 filhos? Eita mesmo, esqueci de Davi. Não, ainda tem o pequenininho, o menorzinho. Aí ele está lá cuidando das ovelhas. Aí Jessé diz: então manda chamar. Manda chamar o pequeno, o fraco. Será que isso é mais comum do que a gente imagina? Será que isso já aconteceu com você? De você sentir a dor de um pai ou de uma mãe que não acredita em você? Eu não estou falando de não acreditar que você disse uma coisa e está dizendo que é mentira, não. Não acredita no seu potencial, não acredita que você pode ir longe, não acredita que você pode vencer na vida. Será que você já passou pela dor de ter um pai ou uma mãe que não acredita em você nesse sentido? Davi passou por isso de forma muito forte, mas o que a gente tira de lição aqui é que Davi, apesar de ter passado por isso, ele não desistiu. Sabe, Jessé não poderia imaginar que o seu pequeno Davi ganharia 66 capítulos da Bíblia para contar a história dele. Logo da Bíblia, que viria a ser o livro mais lido e mais vendido do mundo. Jessé não fazia ideia que o seu pequeno Davi, que estava cuidando de ovelhas no pasto, que ele chamava de sem valor ou de menor valor, viria a ganhar 66 capítulos da Bíblia para contar a sua história. Jessé não poderia imaginar que a maior parte dos mais belos salmos que teriam escritos nessa Bíblia sairiam da boca do seu pequeno Davi. Jessé não poderia imaginar
que o grande Messias que Israel esperava e que no futuro muito longe viria, chamado Jesus, o Filho de Deus, seria conhecido entre os homens como filho de Davi, da descendência de Davi. Olha a que ponto Davi chega, que Jesus é reconhecido como filho de Davi. Jessé não fazia ideia do que Deus poderia fazer através da vida do seu pequeno Davi. Para Jessé, Davi era apenas uma criança esquecida no pasto cuidando das ovelhas, enquanto os bons e fortes estavam reunidos numa reunião familiar onde dali sairia o futuro rei de Israel. É como se dissesse: deixa as crianças no canto delas, para que não atrapalhe os adultos. Deixa os pequenos lá, deixa os fracos lá. Aqui é reunião de gente grande. Aqui vai sair o rei. Só que ali não tinha rei. O rei estava cuidando das ovelhas no pasto. Esse é o gigante da exclusão. E ele está em toda parte, inclusive hoje. Hoje, as pessoas continuam sendo escolhidas ou excluídas de acordo com a sua aparência, de acordo com os centímetros que ela tem de altura ou os centímetros que ela tem de cintura, de acordo com os metros quadrados da sua casa ou o bairro, a rua onde fica a sua casa. Elas são escolhidas ou excluídas por causa da cor da sua pele, do modelo do seu carro, das marcas de grife das suas roupas ou da sua quantidade de diplomas. As pessoas continuam sendo escolhidas ou excluídas, muito mais pelas aparências, pelo exterior, do que por aquilo que está dentro do coração dela. Esse é o gigante da exclusão. Se você tem sido perseguido ou humilhado pelo gigante da exclusão, Deus tem uma palavra para você. Sabe qual é a palavra? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, ele diz: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Se você tem sido excluído por um fator externo, pelo que você tem ou que você não tem, pelo que você veste ou pelo que você não veste, pela cor da sua pele, Deus está dizendo isso para você: olha, não se preocupa não, porque eu não vejo como eles veem. Eu vejo o coração, coisa que eles não são capazes de ver. Essa é a palavra para os nanicos, para os fracotes, para os desprovidos de beleza, para os excluídos. Não importa o que eles digam, Deus vê você de uma forma diferente. Deus quer ungir você para fazer coisas grandes em você e através de você. Quando o magricelo Davi chegou na sala, fedendo a cocô de ovelha, imagina a cena, os outros estavam tudo arrumados e cheirosos para receber o profeta, mas o magricelo Davi chega cansado, suado do pasto, fedendo a cocô de ovelha, e entra na sala. E sabe o que é que Deus diz para o grande profeta Samuel? Esse aí é o meu ungido, se levante e unja-o. Agora não vá não. E aí Samuel tem que engolir, levantar-se e ungir o pequeno magricelo Davi como futuro rei de Israel. Porque Deus vê o coração e não o exterior como nós vemos. Primeira limitação: o próprio pai de Davi não via nele potencial para ser rei. Segunda limitação: os irmãos de Davi não achavam que ele tinha potencial de ser um guerreiro. Os irmãos de Davi não viam nele potencial para ser um guerreiro. Davi experimentou a mesma rejeição que experimentou com o seu pai em relação ao ser rei, ele experimentou com os seus irmãos em relação ao ser guerreiro. 3 dos irmãos de Davi serviam no exército de Israel, mas Davi não. Sabe, não é para você, Davi. Se não é de ser guerreiro, imagina a ironia. Não, Davi, você não está preparado para ser guerreiro. Você é muito fraquinho. Vá cuidar das ovelhas. É interessante que lá cuidando das ovelhas, Davi matou um urso e um leão. Mas eu imagino que ninguém acreditou nele.
porque achavam que ele era muito fraco. Essa é a história desse menino inventando para dizer que é forte. Mas os seus irmãos poderiam ir para a guerra, mas Davi não. Ele era muito fraco, muito pequeno para ir para a guerra. Interessante que o texto diz que Jessé manda Davi como um menino de recado. Manda Jessé, a mãe de Davi, prepara lá umas quentinhas lá para os irmãos dele que estavam lá na frente de batalha, acampados lá na montanha, sendo humilhados pelo gigante. E aí a mãe dele prepara umas quentinhas, né? Falando que bem moderno, e manda Davi lá entregar as quentinhas para os irmãos e diz: e vê como é que estão lá e traz notícia. E Davi, naquela hora, recebe essa missão como menino de recado mesmo. Vai lá entregar a comida dos irmãos. E quando ele chega lá, acontece de estar acontecendo lá o que o gigante vem humilhar o povo. Mas quando Davi chega lá, os irmãos deles não gostam muito não. Olha só o que é que Eliabe, aquele que o sacerdote pensava que era o mais forte que Deus ia colocar como rei. Olha o que é que Eliabe diz, 1 Samuel 17, 28. Por que desceste aqui? Eliabe dizendo para Davi: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. O que é que você está fazendo aqui? Com quem ficou as ovelhas? Ele disse: você só serve para cuidar de ovelha. Eu sei por que é que você veio. Você veio para ver sangue, você é ruim. Era isso que ele estava dizendo para Davi. Para os irmãos de Davi, Davi não passava de um garoto curioso e mau, que só queria ver o sangue dos soldados. Sabe, as críticas, elas nos machucam ainda mais quando elas vêm de pessoas que deveriam estar do nosso lado. Não é verdade? Se alguém diz uma ofensa com você, mas é alguém que, nem sei quem é, alguém distante, mas se é alguém que deveria estar te apoiando, se é alguém que você ama, isso tem um peso muito maior. Davi passou por isso, porque Eliabe era irmão mais velho de Davi. E como irmão mais velho de Davi, ele viu Davi crescer e sabia de todas as habilidades e dons que Davi tinha. Como irmão de Davi, ele conhecia o caráter de Davi. Davi não era nada daquilo que ele estava falando. E como irmão de Davi, ele estava presente no dia que o profeta ungiu Davi para ser o futuro rei de Israel. Ele sabia que estava diante não apenas do seu irmão, mas diante do futuro rei de Israel. Mas sabe o que acontece? Ele não se alegrou com o sucesso de Davi. Ele teve inveja de Davi. E por isso ele o criticou. Interessante que, se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver que isso é mais comum do que a gente pensa. Eliabe não foi o único irmão a ter inveja do sucesso do outro irmão. A gente vê nas primeiras páginas da Bíblia que Caim teve inveja de Abel, porque Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta dele. O que é que ele fez? Ele foi lá e matou o seu irmão. Lá na frente nós vemos que os irmãos de José também tiveram inveja do sucesso de José e o venderam como escravo para o Egito. Então isso é mais comum do que a gente pensa. Então a probabilidade de aqui ter pessoas que já passaram ou estão passando por situação semelhante, em que os seus familiares, as pessoas que você ama, que deveriam te apoiar, que deveriam te incentivar, são as primeiras a duvidar da tua capacidade, do teu caráter e da tua motivação, provavelmente você está passando por isso ou já passou por isso. Quando Deus ungir, ou quando Deus nos unge para derrubar gigantes, uma coisa é certa: as críticas vão começar a se levantar, as pessoas vão começar a questionar o teu caráter, as pessoas vão começar a questionar a tua motivação. Sempre que Deus levantar alguém para fazer grandes coisas no reino e coisas relevantes, vão se levantar os críticos para questionar essas coisas. E pior é quando esses críticos são de dentro da nossa casa, ou pessoas que têm um relacionamento muito próximo nosso, e elas começam a duvidar do nosso caráter e da nossa motivação. Se você for ungido por Deus para fazer grandes coisas, e Ele quer fazer isso com você, se você se permitir, você vai passar por isso.
Davi passou por tudo isso, mas o bom e o que a gente tem que aprender é que ele passou por isso, mas ele nunca desistiu. Terceira limitação que tentaram impor a Davi: o líder de Davi não acreditava que ele tinha potencial para ser um campeão. O líder, aquele que era a inspiração, o seu antecessor, não acreditava no potencial de Davi para ser um campeão. Quando o rei Saul, que era o líder de Davi, o rei da nação, o líder da nação, ouviu dizer que havia alguém no campo disposto a enfrentar Golias, ele mandou logo chamar. Então mande chamar esse rapaz que está disposto a enfrentar Golias. E você imagina, eu fico imaginando a cena, o que se passava na cabeça de Saul e o que entrou na tenda dele. Na cabeça de Saul estava o quê? Vai chegar um guerreiro forte, armado até os dentes, experiente, e de repente entra um garoto franzino com a sacola do lado com as pedras e uma baladeira, vamos falar aqui no nordestino, um estilingue. E aí Saul olha para ele e não acredita. Olha só, 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Ele disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar, pois é ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Saul olha para ele e diz: você não pode lutar contra ele. Ele é experiente, é guerreiro, é gigante. Você é novo, sem experiência, e não tem como enfrentar esse gigante. Saul não acreditava que Davi tinha um potencial nem físico, nem tático para vencer o Golias. Você nem tem porte físico, nem tem conhecimento de guerra suficiente para vencer o Golias. Saul não acreditava no potencial de Davi, mas isso não tirou o ânimo de Davi. Depois Saul terminou deixando ele mesmo. Por quê? Porque não tinha opção. Ninguém mais quis ir, nem ele mesmo como rei quis ir, porque ele também era guerreiro, mas não quis ir. Então terminou deixando Davi, mas deixa claro que ele não acredita que Davi pode vencer. Na verdade, imagine que Davi está indo lá para enfrentar o Golias e já está todo arrumando as coisas para fazer carreira. Só esperar a hora que ele cai e a gente corre. E na verdade eles são surpreendidos. Quarta limitação que tentam impor a Davi: o adversário de Davi não acreditava que ele tinha potencial para ser um oponente à altura. O próprio adversário de Davi, o próprio Golias, não acreditava que Davi tinha um potencial para ser um oponente à altura. Poxa vida, o pai não acreditava nele, os irmãos não acreditavam nele, o líder da nação, que era o líder dele, não acreditava nele, e nem o seu oponente acreditava que ele poderia nem sequer ser páreo para ele. O último insulto que Davi ouve parte de quem? Parte de Golias. Quando Golias ficou sabendo: ei, arrumaram um guerreiro para lutar contra você. Golias deve ter pensado: para onde é que eles foram achar outro gigante? Eu pensei que não tinha mais nenhum. E aí de repente vem Davi andando na direção. Ele diz: não, só pode ser piada um negócio desse. Estão de brincadeira comigo. E é mais ou menos assim mesmo que ele fala. 1 Samuel 17, 43 e 44. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Ele devia trazer na mão o cajado de pastor. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Essa era a ideia que Golias tinha de Davi. Por acaso estão pensando que eu sou um cachorro para ele vir com um pedaço de pau? Golias armado até os dentes. Para encurtar a história aqui do Golias, isso que a gente leu aqui foram as últimas palavras de Golias. Depois ele não pôde falar mais nada, porque Davi corta a sua cabeça e leva para o rei. Mas o pai não acreditava nele, não acreditava que ele poderia ser rei. Os seus irmãos não acreditavam que ele poderia ser um grande guerreiro. O seu líder não acreditava que ele poderia ser um vencedor. E o seu adversário não acreditava que ele poderia ser um oponente à altura. Meus amados, nós temos que fazer como Davi fez.
nós temos que usar o menosprezo dos nossos adversários como motivação para poder derrubá-los. O menosprezo que o gigante teve por ele serviu de estímulo para que ele derrotasse o gigante. Uma coisa que eu já falei outras vezes, mas que cabe aqui. Você determina a grandeza de uma pessoa, já que a gente falou do grande, do mediano e do fraco. Você determina a grandeza de uma pessoa pela quantidade de oposição necessária para fazer essa pessoa desanimar ou parar. Como é que é isso? Como é que eu sei que uma pessoa é grande? Ela é grande quando pode se levantar uma grande quantidade de obstáculos, de oposição, que ela continua firme. Como é que eu sei que alguém é mediano ou fraco? Quando qualquer coisinha faz ela desistir. Você começa um projeto, você começa um desafio, alguém fala, critica você, pronto, você já ficou amuado, já ficou fazendo beicinho, já não vai mais. Alguém diz qualquer coisa ou aparece qualquer dificuldade, você já desistiu. Você é pequeno, você é fraco. O que determina a grandeza de uma pessoa é a persistência dela diante dos obstáculos. Foi isso que aconteceu com Davi. Sabe, desde o dia em que ele foi ungido rei até o dia em que ele se torna rei, se você ler, você vai ver que era um homem que persistia diante dos muitos obstáculos. Golias não foi nada diante daquilo que Davi ainda iria passar, até que de fato Deus o colocasse sobre o trono de Israel. Então a ideia é, o que determina a grandeza de uma pessoa é a quantidade de oposição necessária para fazê-la parar ou fazê-la desanimar. Estava todo mundo dizendo a Davi que ele não tinha potencial para ser rei, não tinha potencial para ser guerreiro, não tinha potencial para ser vencedor, não tinha potencial para ser adversário à altura, mas nada disso fez Davi desanimar e nem parar. Essa é uma grande lição que nós temos que aprender com ele. A próxima pergunta que nós vamos responder agora é a seguinte: o que Davi foi capaz de fazer apesar das limitações impostas a ele? Nós vimos as limitações que todos que estavam à sua volta colocaram sobre ele. Mas o que é que Davi foi capaz de fazer apesar das limitações impostas a ele? Agora vamos para a prática. Algumas coisas que nós também podemos fazer apesar das limitações que os outros impõem. Primeiro, letra A. Davi foi além da sua família. Davi foi além da sua família. Davi conseguiu ir onde nenhum membro da sua família foi. E ele fez tudo isso apesar da sua família não ajudar. Sabe, talvez você é aquele tipo de pessoa que usa como desculpa a falta de estímulo que a tua família ou as pessoas que estão à tua volta te dão. Porque ninguém me ajuda, porque ninguém me incentiva, porque está todo mundo contra mim, e você usa isso como desculpa para justificar os resultados medíocres que você tem tido durante a vida. E aí você sempre é o menor, o mais fraco, o rejeitado, porque ninguém me ajuda, porque ninguém gosta de mim, porque eu sou perseguido da família. Você usa isso como desculpa para continuar sendo pequeno, para continuar sendo fraco. Mas Davi não. Davi poderia ter feito exatamente isso. Poxa, meu pai, falta de consideração, nem me chamou. Também não quero ser ungido, não. Mas Davi não fez isso. Davi foi além da sua família. Vou dar alguns exemplos do que significa ir além da sua família. E além da sua família, por exemplo, você conseguir casar-se e ter um lar estruturado e abençoado, mesmo quando o lar dos seus pais não foram assim. A gente sabe que existe uma síndrome da imitação, em que aquele filho que cresceu num lar desestruturado termina fazendo tudo aquilo que o pai fez, ou que a mãe fez. Ele criticava tanto o lar dos pais e às vezes consegue reproduzir até pior no lar dele. E ele diz, não, eu sou assim porque o lar dos meus pais era assim e por isso eu me tornei assim. Isso é uma consequência que acontece se você não quebrar essa maldição com o poder de Deus. Então você pode ir além da sua família como? Tendo uma família estruturada, abençoada e saudável, mesmo que você não tenha crescido numa família assim. Você foi além. Os outros nenhum conseguiram, mas você conseguiu ter uma família estruturada. Você pode ir além da sua família se você conseguir ter uma formação acadêmica
Mesmo quando todos os membros da sua família não conseguiram fazer nem o 2º grau. Não é porque eles não conseguiram que você não vai conseguir, você pode ir além. Então pare de dizer, não, porque ninguém fez, eu também não vou fazer. Então para de usar o mau exemplo dos outros, ou as dificuldades dos outros para justificar os teus maus resultados. E além da família, é você conseguir liberdade financeira mesmo quando ninguém na sua família consegue. E além da sua família, é você desenvolver um relacionamento verdadeiro com Jesus. É você ser um cristão verdadeiro, mesmo tendo sido criado numa família que não se importava em ter relacionamento com Deus. Ah, porque minha mãe nunca me ensinou isso, ah, porque meu pai nunca me ensinou isso, porque lá em casa sempre foi assim, então por isso que eu sou desmantelado desse jeito. Você tem a opção. Você não tem que imitar. Você pode ir além da sua família, sendo um discípulo comprometido, mesmo que ninguém na sua família tenha sido, ou seja, um discípulo comprometido. É isso que Davi fez. Davi foi além da sua família. Ele não deixou que os maus resultados da sua família limitassem o seu futuro. Não olhe para a sua família como sendo o limite, o teto daquilo que Deus vai fazer com você. Olhe para a sua família como sendo o piso, o mínimo do que Deus pode fazer por você. Mas você pode ir além. Depende do que você permite que Deus faça em você e através de você. Deus quer fazer com você como fez com Davi. Ele quer levar você além e a um lugar onde talvez nenhum membro da sua família foi capaz de chegar. Agora lembre-se, Deus pode fazer você ir além da sua família, mas não é para pisá-los, nem para humilhá-los. Tá vendo? Eu consegui chegar aqui, vocês aí nada. Ele pode fazer você ir além para poder abençoá-los, para poder servi-los e para poder inspirá-los. Quando Davi foi além, ele se tornou aquele que serviu a sua família e não aquele que humilhou a sua família. Então, você pode ir além da sua família. Letra B. Davi foi além de suas próprias habilidades. Isso aqui é interessante. Você pode ir além das suas próprias habilidades. Davi nunca havia estudado nenhum tipo de luta marcial para poder enfrentar gigantes. Davi não tinha feito nenhum tipo de treinamento para adquirir conhecimento de como derrotar um gigante. Mas quando Deus o chamou, ele se prontificou. Ele não tinha nenhuma especialização para aquilo. Ele não tinha conhecimento suficiente para aquilo. Ele nem tinha força física suficiente para aquilo. Mas quando Deus o chamou, ele foi. Sabe, se Deus chamou você para fazer algo, você vai perceber que à medida em que você cumpre esse chamado, você vai ter uma enorme facilidade de ir aprendendo o que é preciso aprender para realizar o que Deus quer que você faça. Se Ele chamou você para fazer algo, à medida que você se dispuser, você vai perceber de como é fácil aprender a fazer. Porque se Deus chamou, Ele vai capacitando você. Sabe, Davi não ficou esperando, vou esperar o próximo módulo aí do curso, como derrotar um gigante. E aí depois que eu fizer esses 3 módulos do curso, aí eu vou lá. Não teve essa história não. Sabe, muitos, presta atenção, muitos têm sido derrotados porque insistem em continuar com a desculpa de, não, eu estou me preparando, eu estou me aprimorando, antes de começar a praticar, antes de obedecer. Tem um chamado para uma determinada coisa, ou tem um chamado para lutar contra um determinado gigante, algo que para você é um gigante, mas você continua adiando essa luta, com a desculpa de, não, eu tenho que me preparar mais um pouco. Não, eu ainda não estou pronto, deixa eu me preparar mais um pouco. E aí você vai adiando e adiando. Sabe o que Deus faz? Deus levanta outro para ir no teu lugar e você perde. Porque se Deus tem um gigante para derrubar, Ele vai derrubar.
Davi não era a primeira opção ali, tinham milhares de soldados que poderiam ter feito aquilo, mas nenhum soldado se levantou. Deus vai lá e chama o pastorzinho de ovelha, vem aqui, vai lá, derruba. Ele quer ir? Quer, então vai lá e faz. É como a própria Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras é que vão falar. Ou seja, se você não faz o que Deus quer que você faça, você perde de ser um instrumento de Deus para fazer aquilo. Ele levanta outro. Então tem muita gente sentada numa cadeira, sem fazer nada para o reino, sem aceitar os grandes desafios da vida, porque está sempre com a desculpa, não, mas é que eu não estou pronto, eu tenho que me preparar mais um pouco, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que ter mais conhecimento, eu tenho que ter mais experiência, eu tenho que ter mais tempo de evangelho, eu tenho que ter mais... Será que você sabe mais do que Deus? Porque se Deus chega para você dizer, eu quero que você vá, ei Deus, você está enganado. Não sou eu não, porque eu não estou pronto. O Senhor errou a pessoa. Ora, se Ele chamou você, Ele sabe o que Ele está fazendo. Vá-se embora. Mas aí a gente fica adiando com a desculpa de se preparar. Davi foi além das suas habilidades. É claro que depois Davi torna-se um grande guerreiro, à medida que ele pratica. Mas naquela hora ele era apenas um pastor de ovelha que sabia jogar pedra. E ele faz isso e derrota o gigante. Letra C. Davi foi além dos seus líderes. Davi foi além dos seus líderes. Para a grande maioria das pessoas, vale uma lei que é conhecida como a lei da tampa. Quem já ouviu falar da lei da tampa? Os líderes aqui já me ouviram falar isso, pelo amor de Deus. Qual é a lei da tampa? Se não me engano é John Maxwell que fala dessa lei. A lei da tampa é o seguinte: o líder é a tampa, e os liderados, em sua maioria, só conseguem ir até próximo onde está o líder. Então, para que os liderados continuem crescendo, o líder não pode parar de crescer. Essa lei da tampa, em que o líder é o maior, o que mais cresce, ela vai às pessoas. Mas para os grandes derrubadores de gigantes, eles excedem e extrapolam a lei da tampa. Porque os grandes derrubadores de gigantes, eles não se limitam a fazer só o que o seu líder faz, ou ir só até onde o seu líder foi. Ou eles não se limitam a desistir por causa dos erros do seu líder. O que tem de gente no reino, ferido, desanimado, fora da comunhão com Deus, porque desanimou ou se entristeceu com erros de liderança. Ele não conseguiu ir além da sua liderança. O líder cai, ele cai junto. Se o líder cresce, ele cresce junto. Se o líder para de crescer, ele para de crescer junto. Você nunca vai ser um grande derrubador de gigantes. Davi, ele foi além dos seus líderes. Se Davi se contentasse em apenas ser como Saul e ir onde Saul foi, ele tinha sido um fiasco como homem e como rei. Davi entendia que o compromisso que ele tinha não era com Saul, seu líder, mas o compromisso que Davi tinha era com Deus. Então, quando Saul traía, Davi era fiel. Ele ia além do seu líder, porque ele sabia que o compromisso dele era com Deus. Quando Saul mentia, Davi falava a verdade. Quando Saul buscava seus próprios interesses, Davi buscava os interesses de Deus. Ele não se limitava a fazer o que Saul fazia, ele ia além de Saul, porque o compromisso maior dele era com Deus e não com Saul. Se você quer ser um grande derrubador de gigantes, você tem que ir além do seu pai, além do seu professor, além do seu chefe, além do seu pastor. Você tem que ir além. Sabe, se os seus líderes pararem, o que é que você faz? Você continua. Poxa, como tem gente desistindo da fé porque os seus líderes tropeçam ou caem e eles caem junto. Se o seu líder parar, continue e vá além dele. Olha Davi, Saul era o rei, aí Saul cai, Davi cai junto? Não, Davi vai além. Então se os seus líderes param, você continua. Se os seus líderes erram, você acerta. Você não tem que errar junto com ele. Se eles erram, você acerta. Se os seus líderes desanimam, você anima-se. E talvez até anime ele também. Nós temos que exceder. Não porque eu quero ser melhor do que o meu líder,
Mas é porque o seu líder é apenas um exemplo que Deus está te dando. Mas não é o exemplo. É um exemplo. Mas na hora que ele parar de crescer, você continua crescendo. Quando ele desistir da caminhada, você continua caminhando. Você não tem que se limitar a ele. Você tem que entender que o seu compromisso é muito mais com Deus do que com o seu líder. Para concluir, erga os seus olhos, levante a cabeça, pois o Deus que fez de Davi um matador de gigantes pode fazer o mesmo com você também. Amém? Que Deus nos abençoe.